aluna do 6º ano, estou com você para mais uma aula de ciências. Sou a professora de ciências Leonora. Estou com você para trabalhar o assunto hoje, que é separação de misturas. Espero que com a aula de hoje você venha aí identificar o número de fases presente nas misturas homogêneas e heterogêneas. Diferenciar os tipos de misturas homogêneas e heterogêneas, identificar as características de uma substância antes e após ocorrer uma mistura, conhecer os métodos de separação de uma mistura homogênea e heterogênea, como também reconhecer a importância de separar as misturas homogêneas e heterogêneas. Já vimos em aulas anteriores sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. Foi o assunto da nossa última aula. Trabalhamos os tipos de misturas, demos o nome também dessas misturas. Falamos aqui que quando a mistura apresenta apenas uma fase, que você não consegue identificar o material, a substância misturada, nós falamos que a mistura é uma mistura homogênea. E falamos aqui também das misturas heterogêneas, que é aquela que apresenta mais de duas fases, duas ou mais fases, e aquela que você consegue ver, identificar algum material ali que você utilizou, que você misturou. Então, nós trabalhamos já aulas anteriores sobre misturas no nosso cotidiano, mistura aí na cozinha da sua casa. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto e hoje nós vamos abordar aqui sobre como separar as misturas. Todas aquelas misturas que nós fizemos nas aulas anteriores, hoje a gente vai aprender os métodos de separação. Qual que é o método mais eficaz para separar uma mistura heterogênea? Em determinadas misturas homogêneas, é possível fazer a separação daquelas substâncias misturadas? Então, hoje nós vamos abordar aí quais os tipos de misturas que você percebe aí no seu cotidiano e que você pode fazer a separação ou não. Você consegue identificar as substâncias envolvidas em todas as misturas? Como você pode identificar uma substância, se ela é saturada ou insaturada? Fizemos aqui experimentos e nós mostramos quando é que a substância é saturada, quando é que ela é uma substância, uma mistura insaturada. E como que a gente classifica aí esses tipos de misturas? Então, nós já aprendemos que as misturas, elas são classificadas em dois tipos, que é as misturas homogêneas e heterogêneas, e as fases que elas apresentam. É possível separar as misturas abaixo? Você conhece algum critério para a separação das misturas? Então, antes eu quero mostrar para você, retomar um pouco da nossa aula anterior, e eu quero mostrar para você que é possível você realizar um experimento percebendo que há uma formação de uma mistura heterogênea e que depois ela pode misturar completamente, transformando aí numa mistura homogênea. Vamos lá? Vamos verificar aqui. Você pode fazer aí esse experimento na sua casa. Então, vamos imaginar aqui esse copo com água e você pode usar suquinho aí na sua casa, aquele suquinho que você utiliza aí, artificial mesmo. Então, você vai observar aqui a água, que nós falamos na aula anterior, que a água é um solvente, ela é considerada um solvente universal, porque ela dissolve a maior parte das substâncias. E eu quero que você preste bem atenção no que vai acontecer quando eu colocar as substâncias. Você percebe que em primeiro momento começa a mistura heterogênea, porque você está vendo o que está sendo misturado. E depois, quando você mistura, passa a ser uma mistura homogênea. Então, no suquinho, que é esse suquinho artificial, ao você colocar o pozinho, você percebe a formação de uma mistura heterogênea. Você consegue ver descer e depois você consegue ver a água dissolvendo as partículas do suco, as partículas sólidas. E agora ela já se tornou uma mistura heterogênea, homogênea. Heterogênea quando nós colocamos o pozinho, homogênea quando nós misturamos. Então vamos aqui que nós fizemos vários experimentos na aula passada e eu lembro que a gente fez aqui água com sal. Vamos, repetir os mesmos experimentos que hoje a gente vai aprender a separar essas misturas. Água com sal, água com açúcar.
Açúcar soluto, água solvente, formou uma solução. Nós já aprendemos na aula passada que é uma solução, né? Você não está percebendo o soluto no solvente. Então, é uma mistura homogênea. Vamos colocar aqui o pó de café, porque nós depois vamos utilizar aí o filtro. Você lembra na aula passada que nós falamos um pouco sobre que a temperatura interfere na solubilidade de uma substância? Eu coloco o pó de café, você percebe a água e percebe o café. Mas se essa água tivesse quente? Dava para perceber separadamente como está aqui o café e a água? Não. Por quê? Porque a temperatura, ela interfere na solubilidade de uma substância. Então, se eu colocar água quente, vai virar uma mistura e que essa mistura, ela vai conseguir o pó de café atingir toda a água por causa da temperatura da água. Nós fizemos aqui um experimento na aula passada, que nós colocamos aí vinagre e água. Temos que repetir, né, porque a gente vai... E também nós fizemos na aula passada um experimento muito legal aqui, que nós colocamos o óleo e a água. E você percebeu que quando nós colocamos o óleo e a água, apresenta duas fases. A água e o óleo é uma mistura heterogênea. Então, água e sal homogênea, não é isso? Por quê? Porque eu não consigo identificar o soluto. Mas na água com óleo, eu consigo, o óleo por ser menos denso, ele sobe, e a água, né, por ser mais densa, ela fica mais embaixo. Então, é uma mistura heterogênea. E se a gente aqui resolver colocar aqui agora terra e água? Vamos ver? O que vai acontecer com essa mistura? Você vai perceber que a terra vai descendo e a água, né, ela adquire uma certa coloração, porque... E a gente vai mexer e vamos deixar aqui um tempo, porque nós vamos ver como que é esse método de separar a água e a terra. E ainda na aula anterior, nós fizemos várias misturas. Nós colocamos, inclusive está até a mesma mistura aqui, arroz e milho. Nós colocamos farinha e feijão. Nós colocamos milho e arroz. E fizemos ainda, quero fazer para você, terra e preguinhos, ou alfinetes, seja lá, né? Vamos colocar aqui alguns alfinetes nessa terra e depois vamos ver como é que a gente pode realizar a separação dessas misturas. Então, você percebeu, ainda temos, né, o arroz e o feijão, que é outra mistura que a gente faz todos os dias na nossa casa, e que é uma mistura heterogênea. São dois sólidos. Arroz e feijão, milho e arroz são dois sólidos e que a mistura é heterogênea. Feijão e farinha é heterogênea. Milho e arroz, mistura heterogênea. Tudo isso nós fizemos na aula anterior e também, por que não, né, o alfinete, o prego, ou limalha de ferro com a terra, com a areia, também é uma mistura heterogênea. Então, vamos aqui, eu deixei aí, desde a aula anterior, essas misturas, você pode fazer aí com leite em pó, água e areia, água, né, açúcar, como nós fizemos. Você pode misturar sólidos como arroz e feijão, milho e arroz, farinha e feijão, areia e prego. Todas essas são misturas que você pode até criar outras misturas aí na sua casa. Água e óleo, água e vinagre, água e álcool, água e leite. Nós fizemos até na aula passada água e o leite. Então, são exemplos que eu deixei aí para você, mas você pode criar outros exemplos aí na cozinha da sua mãe e fazer aí, realizar muitas misturas. Então, nós fizemos aqui vários experimentos e nós vimos aqui. Você consegue ver as substâncias que foram misturadas? Nas misturas heterogêneas, é fácil da gente identificar a substância que eu misturei. Água e óleo, você é perceptível, né? O óleo e a água. Entre os sólidos também, todas as misturas heterogêneas, também a gente consegue ver aí o arroz e o feijão, o arroz e o milho. Mas quando eu misturei, por exemplo, o sal e a água, eu não consegui identificar. Então,
É possível? Quais as características das substâncias antes e depois das misturas? Uma boa indicação para você é observar as características da substância antes e após a mistura, para você verificar aí o que você misturou, se mudou as características ou não. Quais as substâncias misturadas apresentam apenas uma fase? Tem substâncias aí que apresentam duas fases, quando você mistura o arroz e o feijão, a farinha e o milho, a farinha e o arroz. Mas tem substâncias aí que você apresenta uma única fase, que é quando você mistura aí o vinagre com a água, o açúcar com a água, o sal e a água, apresenta apenas uma fase. Como você classificaria as substâncias que foram misturadas? Então, está aí para você fazer na sua casa e você vai classificar essas misturas. São homogêneas? São heterogêneas? De acordo com o que você aprendeu, o que é substância, que é uma mistura homogênea, quais as que você classificaria como misturas homogêneas? Quais que você classificaria aí como mistura heterogênea? Então, fica aí essa dica para você realizar várias misturas. Mas e para separar essas misturas? Quais os métodos que eu posso utilizar para separar misturas homogêneas e heterogêneas? Hoje nós vamos conhecer aí alguns métodos e nós vamos realizar esses métodos aí para você ver. Então, para você escolher um método, é necessário primeiro você observar as características das substâncias que você misturou. Os diferentes métodos de misturas se baseiam aí nas características de cada substância. Então, vamos conhecer os métodos? Nós temos aí o método da catação, filtração, separação magnética, peneiração, ventilação, decantação, centrifugação, levigação e evaporação. Vamos realizar cada um, tentar e mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar esses métodos nos nossos experimentos. Vamos lá? Então, vamos imaginar, né, que nós vamos fazer aí o método de catação. Então, qual é o critério? Vamos observar as características das substâncias que eu misturei. É possível catar? Porque se as substâncias forem muito pequenininhas, minúsculas, não tem como catar. Então, aí eu vou tentar usar outro método. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, vou colocar aqui esse aqui, o arroz e o feijão. É possível ou o tamanho do feijão e ou o tamanho do arroz. Então, é possível separar por catação? Sim. Na zona rural, utiliza muito isso aí para catar o feijão, na hora que mistura pedras aí no arroz ou no feijão, utiliza a catação. Então, a catação é um método muito utilizado aí na zona rural. Quem é da zona rural sabe o que eu estou falando. E você pode utilizar a catação, que você pode utilizar as mãos ou um objeto para fazer a catação. É um método muito comum aí, utilizado aí na sua casa. Outro método que a gente tem, que a gente pode utilizar, é aí a filtração. A filtração eu posso utilizar de um filtro. Então, como que eu posso fazer? Eu posso utilizar aqui um filtro, né? Na sua casa, a sua mãe utiliza todos os dias esse filtro aí para fazer o café. Tem o coador de pano, né? Tem esse filtro aqui de papel. Você pode utilizar aí várias vezes aí para separar misturas. Eu vou jogar aqui essa mistura do café com a água, mas vocês observam que a água está fria, então não ocorreu a dissolução completamente do pó de café. Se a água estivesse quente, seria um café perfeito, né? Então, vamos colocar aqui para você ver que vai separar, o pó vai ficar aqui no filtro e a água vai descer. Então, esse é um método muito utilizado aí na sua casa, quando faz aí o café, que você às vezes quer separar aí um líquido de uma parte mais sólida, você utiliza um método chamado filtração. Então, você pode utilizar o filtro caseiro, por exemplo, né? Ele tem um filtro que você utiliza na sua casa para filtrar a água, que nós já falamos aqui, que mesmo a água, né, sendo tratada, ela precisa passar por um filtro. A vela do filtro, ela ela tem essa capacidade de reter as impurezas e deixar passar somente a água pelos poros da vela. Outro método também é a separação magnética. Olha aqui como é que é interessante. Nós colocamos aqui vários preguinhos, colocamos a terra e agora a gente vai separar esses alfinetes pela atração magnética, separação magnética. O ímã puxou todos os
as partículas, né, de metal e ficou somente a parte da terra, separou completamente. Vamos pensar aqui também na peneiração. O que eu posso utilizar a peneiração? Falei para você que a gente pode utilizar aqui as características da substância. Então, o que eu poderia peneirar aqui? Que seria fácil. Por exemplo, o feijão, você percebe, e a farinha. Se eu colocar uma peneira, passar isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou conseguir separar rapidamente aqui a farinha do feijão. Vamos lá? Para você ter ideia do que eu estou falando. Olha aqui para você ver. Então, a farinha passa pelos porozinhos da peneira e o feijão fica. É um método de separação simples também, que sua mãe utiliza aí na sua casa e que você peneirando aí a farinha de trigo para fazer aquele bolo. Temos aí a decantação. Você percebeu que quando eu misturei, essa aqui foi hoje, foi proposital, eu coloquei a terra e misturei, ficou tudo escuro, você lembra? E agora deixei alguns minutos. O que aconteceu? A água ficou por cima e a parte sólida aqui embaixo. Então, ocorreu uma decantação. Partículas pesadas, sólidas, desceram para o fundo e a água permaneceu mais por cima. Então, isso que é um exemplo de decantação que a gente utiliza muito. Quem utiliza o pote na zona rural também sabe do que eu estou falando, que é muito fácil de fazer. Existe também a centrifugação, que é muito utilizado também em laboratórios, que é utilizado aí na máquina de lavar roupa, que você coloca aí a roupa para lavar com sabão, com água, centrifuga, né? Tira a água para ser utilizada. A levigação também é muito utilizada aí nas minas de ouro, onde utiliza aí, né, a parte do ouro fica na peneira e a outra parte, a água própria, retira da peneira. E a evaporação, que também é muito comum utilizar aí nas salinas. Então, vamos continuar os nossos slides, né? A catação, nós já falamos qual é o método. A filtração, também falamos aí essa capacidade que tem de um sólido e um líquido ser filtrado com o sólido. Uma parte sólida fica, a parte líquida passa pelo filtro. Olha aí a mãe fazendo o café. Temos aí a separação magnética, que nós já fizemos também, que é o próprio ímã, né, que atrai a parte de ferro, a parte de metal. Falamos da peneiração, que também nós já utilizamos hoje, peneirando aí o feijão e a farinha. Fizemos aí, ó, esse experimento aí que está aí na imagem, nós já fizemos hoje. A ventilação, que utiliza muito na zona rural, quando coloca o arroz, né, e que sopra para ficar a parte do arroz e a palha o vento leva. Né, chama ventilação, que na zona rural fala muito de soprar o arroz. Tá vendo aí, ó, da imagem. E temos também a decantação, que eu mostrei para você, que a parte sólida vai para o fundo e a parte líquida fica mais na parte de cima. Vários momentos aí de decantação, que eu fiz também ali com o copo e a terra, você pode fazer na sua casa. A centrifugação, que eu falei para você, que a máquina de lavar roupa utiliza muito. E a levigação, que utiliza no ouro, para você ver, extraindo aí o ouro no rio, as partes sólidas a água tira e fica o ouro na peneira. A evaporação, que é muito utilizada aí nas salinas, para fazer, é um processo muito comum que utiliza para separar substância homogênea, água e sal. Se você coloca água e sal na chaleira da sua casa, numa panela, a água evapora e o sal fica na panela. Para a obtenção do sal de cozinha que sua mãe utiliza, faz-se muito aí a evaporação para a obtenção do sal. Chegamos aqui no final da nossa aula. Vou deixar aqui algumas atividades para você fazer, de acordo com que tudo você já aprendeu no decorrer dessas 3 aulas. Porque já tem 3 semanas que nós estamos tratando do mesmo assunto, que é misturas. Aprendemos o que é uma mistura, depois os tipos de misturas. Hoje nós aprendemos a separar as misturas. A aula seguinte, nós vamos falar muito sobre como as transformações químicas que acontecem nas misturas. Então, te aguardo aí, não perca a nossa próxima aula, fique ligado e até a nossa próxima aula.